Graça e paz do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Também os irmãos que estão nos assistindo pela internet, os irmãos que têm acompanhado os nossos estudos todas as quintas-feiras, que estão participando, alguns podem fazer perguntas, podem participar pelo chat, e com a graça de Deus estamos mais uma vez aqui estudando a palavra do Senhor e bendizendo o nome dele. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 28 a 32. Vamos ler juntos? Lucas, capítulo 2, versículo 28 a 32. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Vamos orar? Bendito Deus, ilumina o nosso coração. Sabemos que cada um tem uma necessidade, cada um tem suas características, suas lutas, seus desafios e suas dificuldades. Instrui e edifica, ó Senhor, a tua igreja, da maneira que tu bem entender. A melhor maneira é a tua maneira. Por isso, ó Senhor, pedimos apenas que ilumines o nosso coração e ensine, ó Senhor, para que andemos pelos teus caminhos, glorificando e bendizendo o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Esse texto sagrado, ele vai falar que deram um nome a Jesus e que ele esteve na presença destes homens e destas mulheres. O texto sagrado diz: Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O irmão deve ter já preparado muitos berços e quartos, não é? O irmão Antônio, ele já deve ter preparado, ele sabe fazer quartos sobre medida, e alguns pais, eles se preocupam com seus filhos. E quando eles estão preocupados com seus filhos, eles pensam que nome vão dar, eles compram presentes para os filhos antes mesmo do filho nascer. Também antes do filho nascer, eles escolhem o nome da criança e eles ficam imaginando como vai ser essa criança. Então, quando uma criança vai nascer, tem todo um preparativo. Mas vamos olhar agora para Jesus que já nasceu. Jesus já nasceu e as pessoas não davam o nome para a criança antes da criança nascer. O anjo chegou para Zacarias e disse: Zacarias, o nome dele vai ser João. Mas só quando o filho de Zacarias e Isabel nasceu, que as pessoas perguntaram qual vai ser o nome dele. Aí ele disse, pegou uma plaquinha e escreveu: João. João é o seu nome. E as pessoas ficaram maravilhadas, porque não tinha ninguém que se chamasse João na família. Mas foi determinado que o nome dele seria João. E então Zacarias o chamava de João, Zacarias e Isabel. E isso acontece depois que João, que a gente chama de João Batista, nasce. Ele nunca disse que o nome dele era João antes dele nascer. Nunca escreveu, porque ele estava mudo. Jesus, quando nasceu,
nos primeiros dias, ele ainda não tinha um nome publicado, como teve nesse dia em que eles foram até Simeão, em Lucas capítulo 2, versículo 21. O que é que diz? Quando se completou 8 dias, dera o nome dele Jesus, como o anjo determinou. Não deram o nome dele antes, porque a tradição, o costume, era dar o nome da criança quando ela fosse circuncidada, não antes da circuncisão. Então eles deram o nome, e esse é o cuidando de Jesus. Ele era muito pequenininho, ele precisava desses cuidados humanos e dessa atenção. Também diz que eles aplicaram o sinal da aliança em Jesus, uma aliança perpétua. Eles levaram Jesus até o sacerdote, como estava descrito e determinado em Gênesis 17 e também em Levítico capítulo 11, versículo 1 a 4. Levítico 11 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias e purificar-se-á do sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Quantos dias eram os dias da purificação? 40. 7 dias mais 33. 40 dias em que ela estaria se purificando. Deram um nome para Jesus, isso se chama cuidado. Fizeram a circuncisão em Jesus, isso também se chama cuidado com Jesus, aplicando o sinal da aliança. Depois eles o apresentam ao Senhor. Lucas 2, versículo 22 a 24. Fez a circuncisão. Agora ele vai apresentar ao Senhor. Tem algumas igrejas, algumas pessoas que fazem diferente do que está escrito na Bíblia. Eles não fazem a aliança primeiro. Eles querem apresentar ao Senhor. Algumas pessoas chegam para mim e dizem: olha, pastor, eu gostaria de apresentar o meu filho. A igreja presbiteriana não apresenta crianças como a Assembleia de Deus e como Batista. A igreja presbiteriana faz uma aliança, um pacto. Ele faz o batismo e não uma apresentação da criança. A apresentação da criança significa consagrar a criança. E essa consagração, de acordo com o texto de Levítico e também com Lucas capítulo 2, é uma apresentação em que há um sacrifício. Esse sacrifício é apresentado, é derramado sangue, então ele é consagrado a Deus. Primeiro deram o nome, segundo aplicaram a aliança, terceiro consagraram ao Senhor. Então a gente não pode inverter isso na nossa vida e na nossa igreja. A gente não pode apresentar uma criança para depois fazer o sinal da aliança, depois ter o batismo. Não. Dá-se um nome, faz-se o batismo. Na época de Jesus era a circuncisão. Depois apresenta-se e leva-se a criança a uma vida de consagração. Não tem sacrifícios de animais, como nos dias de Jesus. A gente ensina a palavra do Senhor, orienta a criança no caminho que deve andar, instrui, faz promessas no dia do batismo.
dizendo: eu vou instruir o meu filho, a minha filha, nos caminhos do Senhor. Para quê? Para que eles sejam consagrados ao Senhor. E além disso, e ainda cuidando de Jesus, ela cumpre a sua purificação. Tempo da circuncisão, mais o tempo da purificação, 40 dias. Levítico capítulo 12 fala sobre isso. E por que ela ia cumprir o tempo da purificação? Se Jesus não era impuro, se Jesus não tinha pecado. A resposta está aí. Mateus capítulo 3, versículo 15. Por quê? Assim nos convém cumprir toda justiça. Jesus diz isso quando ele vai se batizar. Porque o batismo de João era um chamado, era um retorno à consagração, era um retorno à lei de Moisés. Quando a gente diz, arrependei-vos e voltem para o Senhor, ele estava dizendo: arrependam-se e voltem a cumprir os mandamentos do Senhor. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Essa era a pergunta de João Batista. Ele estava dizendo: vocês não podem, não devem viver assim. Aí Jesus chega para ser batizado. Quem concordava com aquilo que João Batista estava dizendo, ia até João Batista, era batizado, era como que purificado e retornava a uma vida consagrada. Mas por que Jesus ia se batizar se ele não tinha se desviado da lei, como os outros? Por que Jesus ia se batizar? Para cumprir toda justiça. Por que Maria cumpre os dias da purificação? Jesus não nasceu em pecado. Qual foi o pecado dela? Para cumprir toda justiça. Jesus era puro, Jesus era perfeito. E os dias da purificação tinham a ver com sangue. Tinha a ver com sangue. Vamos voltar a Lucas, capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Vejam as qualidades deste homem, chamado de justo, e até o irmão Vinícius perguntou semana passada, por que justo? Perguntando a respeito de José, que foi chamado de justo. Primeiro, isso se chama de graça. Segundo, isso é aos olhos de Deus que ele tinha um bom testemunho. Ele tinha um bom testemunho também diante dos homens. Por isso que ele é chamado de justo. E ele é chamado de piedoso porque ele era obediente. O conceito de Calvino para dizer que uma pessoa é piedosa é quando ele diz assim: essa pessoa é obediente. Ela obedece os mandamentos do Senhor. Então havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Lucas não diz a idade dele, mas ele era um homem extremamente idoso. Homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Você vê o Espírito Santo sobre Isabel, você vê o Espírito Santo agindo em Maria e cobrindo Maria, você vê o Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas. Então você vê uma ação muito presente, muito real no período do nascimento de Jesus. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Simeão, você não vai morrer enquanto você não vê o ungido de Deus. Não morrerá. E ele ficou esperando. Ele creu. Ele creu no que o Espírito havia lhe dito. Movido pelo Espírito, ele estava dominado pelo Espírito,
Ele estava com o Espírito, ele estava sob o Espírito e, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais, Maria e José, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. E o que é que a lei ordenava? Não só a circuncisão, como o sacrifício de consagração, a apresentação no templo. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Isso lembra Isaías 45, versículo 22, que diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. É olhar para Jesus não só do berço, mas olhar para Jesus na cruz, olhar para Jesus ressuscitado, olhar para Jesus subindo aos céus, porque só na manjedoura não salva. Só na manjedoura não há derramamento de sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele diz: olhe para mim e você vai ser salvo. Olhar para ele quer dizer: creia em mim, fite os seus olhos em mim, como os olhos do servo ou da serva estão postos na mão do seu senhor, da serva da sua senhora. A gente tem os nossos olhos fitos em Deus. Palavras do salmista. Então, Simeão olhou para Jesus. Ele viu Jesus. E quando ele viu Jesus, a profecia, a promessa estava cumprida. E ele diz: agora podes despedir em paz o teu servo. Missão cumprida. Lembram do apóstolo Paulo? Completei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da vitória está guardada. Quando a gente completa a carreira, quando a gente guarda a nossa fé, como Simeão está guardando a fé, a gente pode dizer: Senhor, eu estou preparado, eu estou pronto. Mas ele não só vê, ele toca. Ele toca em Jesus. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços, tocou em Jesus e louvou a Deus, dizendo. Isso me faz lembrar essa história aqui, em Marcos capítulo 5. Marcos 5 conta a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E pelo fato de ter um fluxo de sangue, ela estava constantemente em um estado de imundície. Era assim que os judeus davam o nome a uma pessoa que não podia ir ao templo, que não podia entrar na sinagoga, que não podia conviver normalmente em sociedade. E esse fluxo de sangue a incomodava muito. Uma hemorragia constante. E ela olhou e disse: se eu tocar nas vestes de Jesus, se eu tocar, eu vou ficar curada. Ela crê, ela vê Jesus, ela vai em direção a Jesus, ela supera as dificuldades de uma multidão que estava entre Jesus e ela toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, Jesus para, olha para todos os lados e diz: alguém me tocou. Mas Senhor, está todo mundo te apertando, tocando. Veja que a maneira como ela tocou foi diferente de todas as pessoas.
alguém me tocou, porque eu senti sair de mim virtude, poder. Ela não tocou como todo mundo tocava. Ela não tocou esbarrando em Jesus. Ela não tocou apenas no empurra. Não. Ela tinha fé. Como Simeão tinha fé. E essa fé, quando toca em Jesus, quando toma Jesus nos seus braços, veja o que diz ainda o texto de Marcos 5. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. 3 coisas aconteceram na vida desta mulher, 3 coisas também aconteciam na vida de Simeão e que acontecem na minha e na sua vida. Filha, a tua fé te salvou. Simeão, a tua fé te salvou. Isaac, a tua fé te salvou. Ah, mas eu toquei. Sim, você tocou, mas você tocou diferente. Teve fé. Fé é importante para Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vá em paz. A tua fé te salvou, graças a Deus por isso. Uma outra coisa muito boa, poder voltar para casa em paz. Em paz, sem guerra, sem aflição, em paz, sem angústia, sem tristeza, sem medo, em paz, porque antes ela estava separada do grupo, da sua família, agora em paz ela está unida à sua família e fica livre do teu mal, da tua enfermidade. Ela estava com fé, Simeão tinha fé. Simeão agora podia dizer: Senhor, despede-me em paz. Essa mulher voltou para casa em paz. Simeão queria ir para a casa celestial, para os tabernáculos celestes em paz. E essa mulher queria voltar para casa em paz e livre do seu mal. Quantas vezes a gente também não precisa disso? Tocar em Jesus. Ah, mas Jesus não está aqui fisicamente para eu tocar. Não. O que curou essa mulher, o que transformou a vida de Simeão, desta mulher, o que transforma também a sua. Veja Jesus dizendo: a tua fé tocou-lhe a veste. Mas veja a expressão de Jesus: a tua fé. Você não vai tocar com sua mão, mas você vai tocar com a sua fé em Jesus. Simeão abraçou Jesus. Ele tocou em Jesus. Ele viu Jesus. E quando fala de abraçar, eu não posso deixar de lembrar a história de Jacó e Esaú. Vocês sabem que na história de Jacó e Esaú, Jacó, ele saiu fugido, ele saiu escondido, ele saiu em um clima de desavença, muito ruim o clima familiar que Jacó saiu e deixou sua mãe, seu pai e Esaú. O texto de Gênesis 33, versículo 4 diz: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Foi um encontro emocionante. Foi um encontro extraordinário, foi um encontro maravilhoso, porque Deus estava ali. E o que é que havia de diferente nisso? O que é que tinha Jacó de diferente? Ah, ele tinha mais esposas, agora tinham
4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas, vinha cheio de filhos, cheio de bens, mas isso não resolvia o distanciamento familiar, porque o dinheiro não resolve problemas de família. Mas Jacó tocou em Deus, brigou com Deus, lutou com Deus, ele se abraçou com Deus, ele lutou com o Senhor no val de Jaboque. Deus tocou nele. Ele teve um encontro com Deus. Quando Simeão tem um encontro com Deus, ele tem paz. Quando uma mulher tem um fluxo de sangue e encontra-se com Deus, ela tem cura, ela tem paz e ela volta para sua casa. E Jesus diz: a tua fé te salvou. Quando Jacó tem um encontro com Deus, aí ele está preparado para ter um encontro com quem ele tinha desavença. Se eu não tenho um encontro com Deus, eu não estou preparado para ter um encontro com quem eu tenho desavença. Senão vai à briga, vai aos tapas. Ou nem vai querer se encontrar, vai desviar o caminho. Mas Jacó e Esaú se encontraram, se abraçaram, ele agarrou o pescoço dele e o beijou e choraram juntos. É muita emoção, muito bonito. Veja Gênesis 48:10. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele. José levou seus filhos até o seu pai. E ele os beijou e os abraçou. Ele não tinha desavença para exercício do perdão, mas ele tinha amor para dar para os seus netos. E ele abraça os seus netos. E o seu filho leva até ele: olha, pai, está aqui, está aqui. Ele não diz: pai, te vira. Ele diz: pai, os teus netos estão aqui. Aí ele abraça. Ele não podia ver, mas ele podia abraçar. Ele podia sentir. E isso, quem abraça é quem ama. Quem abraça é quem perdoa. Simeão não estava perdoando Jesus, mas estava sendo perdoado por Jesus. Simeão amava Jesus porque Jesus o amou primeiro, Deus o amou primeiro. Deus amou Simeão tanto, tanto, que disse: você não vai morrer enquanto você não vê o Cristo, o ungido de Deus. É amor, não é amor? Amor de Deus. Quem abraça Jesus também ama. Ama o seu próximo. E quem abraça Jesus, evangeliza. Mateus 28, versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E o adoraram. Cadê a evangelização? Está no versículo seguinte, versículo 10. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Tenho uma boa notícia. Eu vou esperar os meus discípulos, os meus irmãos. Os meus irmãos. Não chamou de servos, não chamou de amigos, mas desta vez ele chama de quê? De irmãos. E o irmão se faz na aflição. Há irmão mais chegado, né? Há amigo mais chegado, Provérbios 17:17. Há amigo, o amigo se torna um grande irmão nos tempos de aflições. Ele disse: vá levar essa boa notícia. Eu ressuscitei, eu estou lá na Galileia.
vou para lá antes deles e vou esperar por eles. Quem abraça os pés de Jesus, quem abraça o Salvador, ele só pode dar boas notícias para os outros. Não é jornalista desses canais que a gente só vê sofrimento, só vê miséria, só vê desgraça, só vê banco explodindo. Cada dia é uma doença mais nova. É a coceira lá de Recife, é o Ômicron que aparece na África, é o Delta que surge também, é a cepa do Amazonas. Olha, é só notícia ruim. Mas quem abraça Jesus tem uma notícia boa para dar. Olha, ele está te chamando de irmão e está te esperando. É boa ou não é boa notícia? Jesus está te esperando. Olha, Jesus quer se encontrar com você. É boa ou é má notícia? É boa. Jesus quer se encontrar com você. Jesus está lhe chamando de irmão. Jesus quer que você o veja lá na Galileia. Atos, capítulo 8, versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé. A expressão abraçar a fé é crer em Jesus. E tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Quando a gente abraça a fé, abraça o Senhor, crê no Senhor, a gente fica sempre maravilhado com os milagres dele. Quando a gente não crê, não abraça a fé no Senhor, os milagres surgem e o incrédulo diz: isso é coincidência. O milagre aparece realizado na nossa vida e ele diz: foi o remédio que eu tomei, não foi Deus. Desprezo pelo poder de Deus. Eu vou fazer isso. Eu consegui porque eu me esforcei. Não, você tem porque Deus te deu. Lucas 2, versículo 34 e 35. Veja as palavras de Simeão, que ele evangeliza. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, Maria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Isso é palavra de evangelização. Como Jesus diz, eu sou como uma pedra. Pedra para uns edificante, edificação, pedra fundamental da igreja, o fundamento da igreja, pedra. Mas para outros, essa mesma pedra, que é o fundamento da igreja, é uma pedra de tropeço. E o próprio Jesus diz: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Bem-aventurado aquele que olhar para mim, que sou a pedra, e não se escandalizar, não se afastar. E esse menino está destinado tanto para a ruína, pedra de tropeço para uns, como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Jesus para você é alegria. Jesus para pessoas que não o conhecem é apenas uma história. E para outros é um mito. Para outros, uma fábula, uma história com bichinhos, com coisas, uma fantasia. Mas para aqueles que conhecem Jesus, que viram Jesus, que tocaram pela fé em Jesus, que abraçaram a fé, que abraçaram como que o próprio Jesus, é algo totalmente diferente. Viu Jesus,
Então, está pronto. Tocou em Jesus, vive. Abraçou Jesus, perdoa. Abraçou Jesus, ama. Abraçou Jesus, evangeliza. Evangeliza. Queria orar com você. Vamos fechar os nossos olhos. Bendito Pai, nós vemos o Teu Filho com os olhos da fé. Tocamos por fé. Abraçamos por fé. Cremos e vivemos, ó Senhor, para Ti, porque Tu nos amas. Nos amaste primeiro, perdoando os nossos pecados, convertendo o nosso coração, mudando, Senhor, a nossa vida. Bendito seja sempre, sempre o Teu nome, ó Senhor Jesus. Usa-nos e abençoa-nos nesse Natal para evangelizar, para abençoar vidas. Faz-nos, ó Senhor, instrumentos da Tua justiça, do Teu amor e da Tua graça. Toma-nos pelas Tuas mãos e guia-nos, Senhor, pois já vimos a Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.